Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente com você. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal no YouTube, canal Fé e Determinação. Você que está nos acompanhando pela TV, pela RBA, no programa Assembleia de Deus em seu lar, aqui em Santarém. Eu peço que você participe dessa jornada, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar além. E que Deus te abençoe e te guarde. Durante todo esse trimestre estaremos falando sobre a natureza humana, origem, queda e redenção. Estaremos no propósito da lição hoje, a lição de número 3, falando sobre o tema, a natureza do ser humano. A lição de número 3 é a lição que aborda sobre esta temática, a natureza do ser humano. Amigos, para adentrar este assunto, precisamos falar do primeiro tópico. E o primeiro tópico, ele fala sobre a complexidade do ser humano. E no primeiro subtópico, fala da natureza de Deus, a natureza dos anjos, a natureza dos homens. Precisamos entender sobre esse ponto de vista, a natureza do ser humano. Primeiro, precisamos entender que o homem ele é biológico, psicológico, sociológico, político e também ele é um ser teológico. Precisamos perceber também pelas escrituras sagradas, como diz primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, ele é uma tricotomia, ele é corpo, alma e espírito. A natureza tríplice do homem, a física, voltada pela mental e espiritual, ela deve ser plenamente consagrada a Deus. Um fator também que podemos pontuar aqui é que Deus é espírito. Deus é espírito. João 4,24, Jesus, falando com a mulher samaritana, ele chegou a dizer que a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Então, essa permanente fala do apóstolo João em mostrar essa natureza espiritual faz que a gente perceba, na verdade, que o homem ele tem um lado espiritual. Também observe também que o homem ele é um ser espiritual, e o cartão de apresentação de Deus no Antigo Testamento, ele sempre falava: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Era uma forma em que o Senhor se apresentava. Assim ele fez aos filhos de Israel. Aliás, assim ele fez com Moisés, quando Moisés perguntou: Senhor, e quando os filhos de Israel me perguntarem: quem és tu? Falas em nome de quem? Aí o Senhor deu a ele a fala, o nome: eu sou, te enviou. Ou seja, eu sou é o nome de Deus, e que Deus usou para transmitir
aos filhos de Israel. E este eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o primeiro e o último, eu sou desde a eternidade. Ou seja, é importante que venhamos entender essa parte espiritual. Outro fator também é que quando olhamos a natureza dos anjos, os seres espirituais, diferente dos humanos, não têm sexo, não se reproduzem. São anjos, arcanjos, querubins, serafins, e este conjunto da criação de Deus, a Bíblia fala que ele criou os seus exércitos, os exércitos celestiais. Outro fator também que é importante aqui para pontuar nesta nossa aula é que, olhando por este quesito, temos que perceber o que diz aqui o segundo tópico, quando diz as características do corpo humano. Queridos, o corpo humano, ele é de uma complexidade impressionante. Primeiro porque, por exemplo, os olhos, ele tem uma capacidade impressionante quando é olhada, estudada, que se percebe, a ciência descobriu que se para o homem que tem uma retina basicamente do tamanho de 2 caroços de arroz, para a ciência fazer algo igual, ela vai precisar ter um equipamento 100 vezes maior. E o olho, por exemplo, não digo também nem do ser humano, por exemplo, da águia, que tem uma capacidade impressionante, e dos felinos que enxergam o noturno. Amados, a complexidade em si da criação de Deus é algo que deixa qualquer cientista, homem que não acredita na criação de Deus, perplexo. Outro fator também é que quando olhamos aqui nas características do corpo humano, olhamos, número 1, a materialidade. Segundo, a visibilidade e tangibilidade e a mortalidade. Vamos aqui falar, por exemplo, da matéria. A matéria que o homem foi formado. A Bíblia fala que o homem não foi formado da terra, é do pó da terra. Entendeu a diferença? A terra e o pó da terra. Um fator interessante em Gênesis 2:7 mostra essa característica, mas os elementos principais da formação do homem é o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, o potássio, que é tudo isso que compõe, que está inserido no ser humano, que são matérias ou substâncias da terra e que está no homem. Olha a magnitude da criação de Deus. E aí ainda tem também o enxofre, o sódio, o ferro, o magnésio, inclusive o cloro. Amados, nós não viemos do macaco. Nós não viemos das teorias filosóficas que muitos falam. Mas a ideia não é falar acerca disso. É falar da grandiosidade da criação do Eterno, do Deus de Israel. Outro fator também é que o homem passou a morrer por causa do pecado. O homem passou a morrer por causa do pecado, da desobediência. Gênesis 2:16-17. Deus colocou o limite para o homem não ultrapassar o limite de Deus. Ou seja, Deus colocou uma árvore, entre tantas árvores que existia uma que ficava no centro do jardim. E Deus colocou o limite. Daqui você não pode passar. Porque se um dia você passar e você comer dessa árvore,
ou do fruto dessa árvore, você vai estar quebrando um bloqueio e desobedecendo uma ordem. O homem fez totalmente o contrário. Ou seja, o que caracterizou a entrada da morte no corpo humano foi a desobediência. Ela sim trouxe, na verdade, este fenômeno que é o maior dos maiores e dos mais inexplicáveis deles, que quando a vida sai do corpo, o processo de putrefação do corpo acontece. Inclusive, vale ressaltar que muitos milionários, muitos ricos, homens que têm dinheiro, eles estão guardando o corpo em hidrogênio, esperando a superciência vir, para poder, na verdade, ter uma capacidade de aguardar a superciência, e esta pessoa, ela não viver a vida em morte completa. Pelo contrário, essa pessoa, ela vai simplesmente encarar a superciência, que a superciência vai trazer a vida dela novamente. Olha só a que ponto vai o engano, ou na verdade a insanidade do homem em imaginar que isso pode acontecer, enquanto que o próprio Senhor Jesus chegou a dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, em Deus está a vida, em mais ninguém. Meus amados, outro fator também que podemos pontuar aqui é sobre as 3 perguntas inquietantes para a filosofia, a ciência, de onde o homem veio, né? Qual o seu propósito e para onde ele vai? São perguntas que muitas gerações se fizeram. Quem é o homem? De onde ele veio? Qual é o seu propósito aqui na terra? E para onde ele vai? Amados, aqui vale ressaltar o que diz o terceiro tópico: a alma, o nosso elo com o mundo exterior. Primeiro tópico, subtópico, fala alma e espírito são inseparáveis. Segundo subtópico diz a alma é a janela para o mundo. E o terceiro subtópico fala a separação da alma e do corpo. Agora, o que é interessante falar aqui é que esses pontos de interrogação do homem em querer saber a sua origem, o seu destino, o seu ponto final, para onde ele vai, percebemos algo interessante. A alma do homem, que é o conjunto do intelecto, sentimento e da vontade, que o mundo espiritual, não esqueça disso, o mundo espiritual, quer se pertença a ele, a Deus ou ao diabo, anda em busca do comando da alma, ou do comando da mente, da intelectualidade, da vontade. Observe bem o que é livre-arbítrio e o que Deus colocou no homem. O livre-arbítrio, para ele escolher, ele tem a vontade de fazer o que é bem e o que é mal. Porém, tem um detalhe também aqui, que a alma e espírito são inseparáveis. E a única ferramenta que é capaz de separar alma e espírito é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a ferramenta que é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus amados e queridos, precisamos pensar também
que a alma é a janela para o mundo, ou seja, na alma é que existe o trabalhar das coisas de Deus, quando o homem dá espaço, e é na alma que existe o trabalhar da semente do mal, ou dos impulsos ou dos sentimentos. É por isso que o homem precisa ter uma vida de oração, de palavra, de obediência, andar com discipuladores, mentores, pessoas que realmente venham estimulá-las a buscar um propósito e a se entregar ao Criador. O intelecto, o sentimento e a vontade, elas podem estar a serviço de Deus ou podem estar a serviço do diabo, ou a serviço do pecado, ou a serviço do mundo. Precisamos diferenciar que a luta do homem é contra a carne, o mundo e o pecado, o diabo. Também olhamos também por este quesito aqui também, que para compreensão melhor, a separação da alma e do corpo, ela gera a morte. E isso aqui não é uma dicotomia, porque nós somos crentes que vivemos em uma concepção e uma convicção tricotômica. O homem é corpo, alma e espírito. Mas quando o homem morre, o corpo vai ao cemitério. Depois, a Bíblia diz que a alma, o fôlego de vida de Deus veio e para Deus voltará. Mas a alma do homem, ele vai decidir aqui na terra, enquanto ele tem vida, para quem ele vai destinar, ou ao céu ou ao inferno. E também pontuar aqui o que diz o quarto tópico, para finalizar: o Espírito e o nosso Deus, contato com Deus. E ele é subdividido no primeiro subtópico, o que é o Espírito; o segundo, o elo entre o nosso corpo e Deus; e o terceiro, a sede de nossa comunhão com Deus. Amados, vamos ter uma percepção aqui sobre o Espírito do homem. Vamos ter uma percepção aqui. Qual é a percepção? Primeiro, você lembra que no Salmo 51, versículo 10, Davi, depois de ter pecado com Betseba, depois de ter mandado matar Urias, você percebe literalmente que quando o profeta confronta ele fortemente, chega o momento e a hora que ele cai em si. Sabe aquele momento que caiu a ficha? Cai a ficha dele, aí ele ora pedindo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Coração se refere à alma, ao processo almático. A palavra fala que testemunho de Davi também mostra que os ossos dele envelheciam. Era um aspecto almático dele. Ele estava morto vivo. Também um outro fator também é que cria em mim um espírito reto. Ou seja, o homem ele é espiritual. O homem ele é espiritual, e como sendo espiritual, ele precisa andar na contramão com o mundo, com os ditames do mundo. E a palavra fala que Davi orou pedindo para ser reto. Uma das características de Jó é que ele era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essa característica, ela está intrínseca a uma pessoa moldada, transformada no Espírito. Lembra daquele livro que diz: quem é você quando ninguém está te olhando? Pois é, a gente consegue mostrar realmente quem nós somos no Espírito
dentro de nós, tudo que está dentro de nós é quando ninguém está nos vendo. Também mostrar aqui também que a alma, o coração, a alma, o espírito, a oração de Davi, esse momento de renovo, mas é bom você perceber o que diz aqui a palavra grega, quando se refere pneuma, onde se refere geralmente significa espírito, ou seja, no espírito é que existe o contato com Deus, é no espírito que existe a fala do Eterno, a fala do Senhor, a fala do Deus de Israel, é no espírito, e Então, amados, o espírito, ele é a sede de nossa comunhão com Deus, porque assim como o coração, mente, representa por muitos pontos bíblicos o sistema almático do homem, a parte da alma do homem, assim também o espírito, ele se refere ao ponto de contato com Deus. E um outro fator também é que quando se refere ao espírito, que fala de uma palavra, ruach, o espírito, sopro ou vida, e nefresh, que fala da alma em grego, que mostra em Gênesis 2:7, é que o Senhor deu o fôlego de vida ao homem. Isso caracteriza, pelo menos pelo ponto mais compreensivo hoje para ser falado, é que o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. E por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Aqui está algo para você, pelo menos, refletir, repassar e passar para a sua classe, que você vai estudar e vai compartilhar. Que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e que Deus te abençoe e até a próxima aula. Vamos orar. Amado Deus e Pai que estás nos céus, eu te apresento o aluno, o pastor, o presbítero, o professor, o amigo que está ouvindo e participando desta aula. Que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus, e venha guardar e fazer com que eles venham ser abençoadíssimos em sua classe, em suas aulas. Em nome de Jesus, amém.